Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Bem-vindos, guerreiros e guerreiras, a mais um vídeo diário do nosso Exército de São Miguel. Hoje nós vamos proclamar graças extraordinárias que nos vêm por meio de uma revelação que nosso Senhor fez a uma santa muito especial para o nosso Exército de São Miguel, uma santa muito especial para você que segue o nosso exército, que é devoto da Divina Misericórdia, isso mesmo. Estou falando de Santa Faustina. Hoje nós vamos meditar e proclamar as graças que Santa Faustina revelou para nós, que nos vem por meio do quadro da imagem de Jesus misericordioso. Vou contar para você 2 testemunhos de pessoas que receberam graças imensas por causa dessa imagem, que você também vai receber. Fica conosco nesse vídeo, você vai entender por que Jesus é o nosso Salvador e por que Ele derrama tantas graças por meio desse quadro de Jesus misericordioso. Prepara o coração que hoje está forte, viu esse vídeo? A gente começa já com o sinal da cruz. Antes disso, você corre lá, faz a sua inscrição no nosso canal, ativa as notificações e lá sempre você vai ter uma novidade da gente rezando com você, da gente proclamando a palavra de Deus. Não deixa de se inscrever. Então a gente começa pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, combatei e rogai por nós. Eu queria começar falando para vocês de uma história de São João Paulo II. Uma vez perguntaram para São João Paulo II qual era o dia mais feliz da vida dele. Talvez fosse o dia do batismo, da primeira comunhão, talvez o dia da ordenação sacerdotal, ou talvez da ordenação episcopal, até talvez o dia da escolha como Papa, não é? E depois o Papa João Paulo II revelou que o dia mais feliz da vida dele foi quando ele canonizou Santa Faustina Kowalska. Aquele para ele tinha sido o dia mais feliz, porque ali ele fazia como que um testamento da vida dele, divulgando a devoção à Divina Misericórdia. Essa devoção que é marca característica da espiritualidade do nosso Instituto Hesed, do Exército de São Miguel, e é marca característica de todo o pontificado de São João Paulo II, que anuncia a Divina Misericórdia para o mundo com a sua palavra e com a sua vida. Esse grande santo nos revelou isso. E aí a gente retoma o que a gente tem feito desde a semana passada. O irmão Luiz Maria como que abriu o caminho para a gente falar sobre essa misteriosa graça do amor de Deus. A gente meditou ontem, na semana passada, tanto sobre o amor de Deus. Falamos das graças imensas de Deus curando os relacionamentos, de Deus transformando a vida das pessoas. Pois o irmão Luiz Maria falou da gente remover aqueles bloqueios, os impedimentos para a gente receber a graça. Ontem ele falou mais um pouquinho sobre o pecado. E a gente fica pensando, irmão, mas eu recebi esse anúncio do amor de Deus, isso foi muito forte para mim. Eu experimentei de fato na semana passada essa graça do amor de Deus. Depois o irmão Luiz Maria falou, claro, da necessidade de renunciar ao pecado e tudo, mas parece que não tem jeito na minha vida, parece que as coisas não resolvem e às vezes parece que o meu pecado não tem solução. É verdade, às vezes a gente pensa isso, que não tem mais saída, mas há uma saída. Na realidade, há uma única saída para o pecado. E a única saída para o pecado tem um nome e é Jesus. A única saída para o pecado é Ele. Eu queria que a gente começasse lembrando a frase preferida do nosso saudoso Padre Rufus, a frase que motivou a tese de doutorado dele no Evangelho de São João em Teologia Bíblica. João 3,16.
Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior manifestação de amor que Deus pode ter para nós foi nos enviar o seu Filho único, o seu Filho unigênito, na palavra da teologia, o único Filho de verdade de Jesus, do Pai do céu. Jesus é o único Filho do Pai do céu. Eu e você somos filhos adotivos, filhos no Filho, claro, por causa do batismo, mas Jesus é o Filho único de Deus que revela aí o seu amor. Então Deus toma a iniciativa de mostrar o amor por nós. Ele vem ao nosso encontro sabendo que não tinha condição da gente se afastar do pecado, porque o pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais, tinham sido pecado, uma ofensa direta a Deus. E ele agora restaura o nosso coração por meio da salvação que vem de Jesus. Eu estava me lembrando aqui, enquanto eu preparava essa formação, do próprio nome de Jesus. O irmão Luiz Maria andou já falando para você desse nome há um tempo atrás, não é? O nome Jesus significa Deus salva. Você já pensou nisso? Deus salva é o nome de Jesus. Então, quando você repete o nome Jesus, você já está proclamando a salvação de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto para a gente lembrar. Deus salva, mas não somente ele salva porque vence e derrota Satanás. Lembra de Gênesis 3,15, quando a gente tem o que se chama de proto-evangelho, quando Deus anunciou que a Virgem Maria ia esmagar a cabeça de Satanás? Porém, inimizade entre ti, quando Deus fala com a serpente e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Claro, nós somos os filhos da Virgem Maria, aqueles que têm a comum união com Jesus Cristo, por isso filhos da Virgem Maria, filhos do nosso Pai do céu. E lá naquela hora já estava sendo proclamada por Deus a derrota de Satanás, que foi proclamada lá e foi consumada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quando Jesus fala lá em João 16? Coragem, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, e o mundo ali é a imagem do mundo que está governado e já sobre o poder do maligno. E naquela hora, Jesus vence o demônio por meio do seu sacrifício na cruz. E naquela hora o inimigo é para sempre derrotado. E a gente proclama isso quantas vezes for necessário, para quantas vezes dizer que o inimigo é um derrotado. Ele é um derrotado porque Jesus, na cruz, proclamou a vitória sobre ele. Ele, naquele momento, está derrotado. E ele vence Satanás. E aí, pronto. Jesus nos ama com esse amor eterno. E ele derrotou a Satanás, porque Deus pensou na nossa salvação. E agora, como isso toca a mim e a você? Como isso toca nos tirando do pecado, nos arrancando da lama do pecado? Como é que Deus faz isso? Então, tem 3 pontos aqui que eu anotei para que você vá pensando, conhecendo, tomando posse e já glorificando a Deus por essa vitória dele sobre o pecado em você e em mim. Em primeiro lugar, o Pai perdoa o pecado por meio do sacrifício do seu Filho. Eu estava lembrando de uma história. Já pensou se você fosse num restaurante, um restaurante muito chique, daqueles muito gostosos, assim, fosse lá e pedisse um monte de comida, aquelas comidas gostosas, primeiro uma sopa gostosa, depois um prato, uma carne gostosa, depois, no final, pedisse aquela sobremesa dos sonhos, né? E a hora que fosse pagar, sem dinheiro. E agora o dono do restaurante falasse, você tem que ir para a prisão para poder até pagar o seu último centavo, porque você não tem dinheiro e tem que pagar a sua conta. E você estava sem cartão, sem dinheiro, não tinha como pagar. E naquela hora, a pessoa da mesa do lado disse, olha, pode ficar tranquilo, eu pago a conta dele. É um alívio, não é? Pois isso é uma pequena comparação do que acontece, porque o pecado de cada homem, de cada mulher, não podia ser redimido. Mas, naquela hora, Jesus aceitou suspender a sentença de morte por causa do pecado, porque ele é salvação.
Deus salva na pessoa do Verbo que se faz carne, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa paz. Vai tomando posse dessas palavras. Olha que bonito, Colossenses 2, de 13 a 14. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, diz São Paulo, apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós, e o suprimiu pregando numa cruz. Naquela hora, o título de condenação foi rasgado, porque foi pregado numa cruz, e naquela hora, nós, filhos de Deus Pai, merecemos a salvação. Forte, não é? Isso que São Paulo diz é muito forte. A nossa salvação foi dada por meio da Santa Cruz. Lá no alto, Jesus falou para o Pai, dizendo para os algozes que estavam lá pregando ele numa cruz, que haviam condenado, que haviam flagelado, que haviam coroado de espinhos, e ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele perdoa a mim e a você. Perdoados. Esse é o primeiro ponto para a gente entender o processo de perdão dos pecados. Mas o segundo, além desses pecados serem perdoados, eles são esquecidos. Uma vez, um senhor falou comigo aqui no Ceará, eu nunca esqueci, logo que eu cheguei. Irmão, sabe como é que Deus faz com nossos pecados depois que a gente se confessa, depois que a gente se arrepende deles e dá para eles? É igual numa bodega. É um mercadinho, aqui no Ceará chama bodega, é um mercadinho, né? Quando você vai lá e vai comprando fiado, compra um dia, outro, depois você enche o seu caderninho de compras. Aí você recebe o salário, vai lá na bodega e paga, acerta com o dono, e aí o que ele faz? Passa a régua e faz um risco. Pronto, apagado. Deus esquece dos pecados que foram confessados, que ele perdoou. Aqueles pecados estão esquecidos. Então, o irmão Luiz Maria falava do aviso ontem. Se chegar no momento do aviso, todos os pecados nossos que foram perdoados, não fala mais nada. Esses pecados não vão ser mais lembrados de Deus. Isso a gente lembra, por exemplo, quando Jesus falou em Lucas 23, ao que a gente chama, São Dimas, que a gente chama de bom ladrão, não é? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque o arrependimento gerou contrição, contrição gerou perdão, e o perdão apagou os pecados, não tem mais nada. E depois ele liberta do pecado. Ele não somente nos livra do pecado, mas ele nos dá uma graça. A graça tão grande da gente não se deixar dominar pelos pecados, mas a gente vencer os pecados com o auxílio da graça dele. Pega lá a sua Bíblia hoje, tem muita palavra de Deus, né? Pega a sua Bíblia, ó. Pega a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 17 a 18. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. É bonito isso, não é? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porque Deus nos dá a graça de escolher dizer não ao pecado, depois que a gente toma posse da graça dele na nossa vida. Isso é tudo muito forte e muito impressionante o que Deus faz para levar a salvação para mim e a você. Só que a gente acaba esquecendo, o homem e a mulher, o ser humano foi acabando esquecendo. E é por isso que Deus se dignou revelar essa devoção tão bela, a Divina Misericórdia, aquela irmã polonesa que vivia em Cracóvia, lá na Polônia, a Santa Faustina Kowalska. Que graça que ele deu para ela. No dia 22 de fevereiro de 1931, na primeira aparição de Jesus misericordioso, a Santa Faustina, olha o que ele diz para ela. É muito forte. Olha o que ele diz para ela. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que você está vendo. E ela estava tendo a visão de Jesus misericordioso. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que você está vendo. Com a inscrição, Jesus, eu confio em vós. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá.
Prometo já aqui na terra a vitória sobre os inimigos, e especialmente na hora da morte eu mesmo a defenderei com a minha própria glória. Meu Deus! É promessa feita por Jesus a uma santa canonizada da igreja. Você entende o que está acontecendo? Como é forte isso? Como é forte isso que está acontecendo aqui? Ele disse, prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Isso é sério, é forte. Prometo já que na terra a vitória sobre os inimigos, e especialmente na hora da morte, eu mesmo a defenderei com a minha própria glória. Em toda a nossa vida, Jesus vai defender dos nossos inimigos, e na hora da morte ele vai estar conosco e nos vai defender com a sua glória. Isso é o que Jesus fala sobre a imagem de Jesus misericordioso. O quadro da Divina Misericórdia, a forma como você conhece essa imagem tão especial que foi revelada por ele próprio. Não para aí não, ele continua falando algumas coisas e ele, quando Santa Faustina perguntou o significado daqueles raios brancos e vermelhos, ele falou, representam o sangue e a água. O raio pálido, o raio branco mais transparente, significa a água que justifica as almas. E o raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Ambos jorraram do meu coração aberto pela lança na cruz. Feliz aquele que viver a sua sombra, pois não será atingido pela justiça divina. É forte isso, mais uma vez, meu irmão, é muito forte. Não será atingido pela justiça divina, mas será tocado pela divina misericórdia. Essa frase, Jesus, eu confio em vós, é muito forte. E Jesus fala, o valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Isso que Jesus diz, e ele diz ainda, o meu olhar nessa imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Já pensou como deve ser o olhar de Jesus na cruz? Olhando para a gente, fico imaginando como foi que Santa Maria Madalena, São João Evangelista e Nossa Senhora olhando para Jesus e ele olhando com aquele olhar de misericórdia para aqueles 3 prediletos que mereceram estar ao pé da cruz. Fico imaginando e só pensando que quando chegar no céu eu vou querer olhar nos olhos de Jesus e ver esse mesmo olhar. E esse é o olhar que está no quadro de Jesus misericordioso, no quadro da Divina Misericórdia. Ofereço aos homens um vaso, com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição Jesus, eu confio em vós. Meu Deus, é muito forte isso tudo. É um vaso onde eu vou pegar as graças. Já pensou uma cachoeira onde as graças estão caindo sem parar e eu tenho um vaso que eu posso ir lá, encher, pego minha graça. Depois vou lá e encho de novo. Esse vaso é essa imagem de Jesus misericordioso com a frase Jesus, eu confio em vós. É forte, isso é muito forte. É muito forte isso. Então, graças especiais de Jesus aos que veneram a imagem. E ele fala, por meio dessa imagem concederei muitas graças às almas. Está lá no diário 570. Por meio dessa imagem eu vou conceder muitas graças às almas. Qual é a graça que você está pedindo? Qual é a graça que você está precisando agora? Lembra disso? Por meio dessa imagem, desse quadro de Jesus misericordioso, as graças vêm. As graças acontecem. Eu queria contar para você 2 histórias, 2 testemunhos de pessoas que encontraram a graça de Deus por meio dessa imagem. O primeiro é de uma guerreira de fé, uma mulher que diz assim, meu filho estava viciado em jogo de internet e por eu trabalhar fora fica difícil controlar. Com tudo isso ficou agressivo com o irmão, que nem podia chegar perto dele, se afastou da família, ficava só no quarto escuro, julgando e conversando com o pessoal que eu nem conhecia, nem ele. Tentei tirar a internet, mas ficou pior. Ficava horas sem comer, só no computador. Então, como eu tenho um quadro de Jesus misericordioso na minha casa, pedi para que ele tirasse o meu filho desse vício. Trouxesse meu filho querido de volta ao mundo real, pois só vivia no mundo virtual. Ele teve uma dor de estômago muito forte. Rolava de dor. Então eu peguei a foto de Jesus misericordioso, ela pegou a imagem, olha o que ela fez. Colou a foto onde estava doendo, rezou com ele o texto da misericórdia e explicou para ele que tudo o que estava acontecendo era um sinal de que ele precisava mudar de vida.
dar valor às pessoas que estavam à volta dele e parasse com esse jogo que não levaria ele a lugar nenhum, que já tinha até prejudicado na escola. Então, ela pegou a imagem de Jesus misericordioso e colocou junto do estômago do filho que estava doendo e depois rezou a oração do texto da misericórdia e explicou para o filho o que estava acontecendo. E aí, meus irmãos, olha o que aconteceu. Levei ele ao médico, tomou alguns medicamentos para a dor e pensando muito no que eu lhe falei, o que o filho dela fez? Excluiu o jogo do computador, nunca mais jogou. E eu pedi a Jesus que lhe providenciasse um trabalho. E ele providenciou na hora que eu mais precisava. Ele não me abandona nunca. Ela é muito grata a Jesus, essa nossa guerreira. Você vê como a gente pede as graças para Jesus? Qual é a graça que você está precisando mesmo? Escreve aqui no chat agora. Pede essa graça para Jesus misericordioso. A gente vai fazer uma postagem lá no Instagram com um quadro de Jesus misericordioso para você pedir a sua graça e já proclamar a sua vitória por meio do nome de Jesus. Já olhando para aquele quadro e vendo e já proclamando a vitória. Como essa nossa guerreira aqui pediu e alcançou a graça por meio dessa transformação do filho dela. Bastou pedir a Jesus misericordioso por meio dessa imagem que é cheia de graças. Não esqueça, olha o que ele disse aqui. Diário 570, por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas. Então, qual é a graça que você está pedindo? E ela não parou, não. Disse o quê? Hoje, ele é outra criança, estuda, trabalha, senta à mesa para conversarmos, vai fazer a crisma nesse ano, trata com carinho o irmão, e eu não deixo de rezar o texto da misericórdia nem um só dia em agradecimento. Já dei de presente a foto de Jesus misericordioso a várias pessoas e elas também tiveram as suas vidas transformadas. A cada dia que passa eu me surpreendo com tantas graças. Por isso eu não canso de repetir, Jesus, eu confio em vós. Que frase doce. Santa Faustina diz lá no diário que a chave que abre os tesouros da misericórdia divina é a confiança. Jesus, eu confio em vós. E outro, uma das nossas guerreiras, a Antônia, que milita forte no exército de São Miguel, dá o seu testemunho de encontro com a misericórdia divina com esse quadro. Presta atenção no que Deus fez na vida da Antônia. A paz de Jesus, meus irmãos do Instituto Hesed, boa noite. Me chamo Antônia de Maria, moro no Rio, mas sou do Ceará. E gostaria de partilhar com vocês a graça que tocou meu coração e encheu a minha vida de alegria. Em um santo e abençoado dia, cheguei em casa depois de um dia de trabalho e sempre costumo verificar alguns conteúdos proveitosos no YouTube para ajudar na minha caminhada espiritual. Por exemplo, as aparições e mensagens de Nossa Senhora, as histórias dos santos. Diga-se de passagem, eu me encantei com a história de dois em especial, Padre Pio e Santo Agostinho. Enfim, estou sempre pescando. Não recordo com exatidão a data, mas creio que foi dia 13 de outubro, em uma segunda-feira, em que eu estava nessa pescaria quando me deparei com um vídeo da live do Instituto Hesed. Vi que tratava de um texto dedicado a São Miguel Arcanjo e me interessei, porque gosto muito dele. Vê a importância de você deixar o seu like? A nossa irmã Antônia estava procurando as coisas no YouTube e encontrou esse vídeo que falava da live. Por falar nisso, já deixou o seu like? Para aí, deixa logo o like e a gente continua com o vídeo. Olha o que ela continuou dizendo aqui. Então comecei a ver, fui me aproximando mais e me deixando levar por essa graça em rezar. Então o irmão Luiz Maria, de quem eu gosto muito, pediu que nesse determinado mistério nos ajoelhássemos. Até então eu estava no meu quarto. Corri com a Bíblia e fui para a sala onde tem um crucifixo na parede e uma imagem gigantesca de um banner de Jesus da Misericórdia abençoado no dia da festa da Misericórdia. Do jeito que ela fala aqui, a nossa irmã Antônia, eu fico imaginando de uns 2 metros, assim, um banner imenso de Jesus misericordioso mostrando a sua face misericordiosa, né? Então ela correu lá para a sala, ficou diante do quadro de Jesus misericordioso. E aí, Antônia, conta para a gente. Olha o que ela fala. Quando eu ajoelhei, comecei a chorar e a pedir perdão e misericórdia por mim e por minha família, pois 2 de minhas irmãs e uma sobrinha seguem outras seitas desagradando a Deus, e isso me dói muito. Então o irmão Luiz Maria começou a falar que nessa hora Jesus dava a visão de uma mulher
que naquela hora estava em casa rezando e clamando misericórdia. Eu pensei, será que é alguém como eu? Mas algumas pessoas estavam com o coração contrito. Então o irmão Luiz Maria disse, para que essa mulher não tenha dúvida de que eu estou falando com ela, a visão que Jesus me mostra é de uma imagem de Jesus da misericórdia. Essa mulher está de joelhos diante dessa imagem, e essa imagem está com os raios apontando para ela, e ela está recebendo e sendo abençoada por esses raios, e disse que precisava tomar posse dessa graça. Olha, o irmão Luiz Maria, claro, numa palavra de ciência, teve a revelação e proclamou para Antônia, sem saber onde ela estava, mas ele proclamou para ela tomar posse das graças que Deus estava derramando. E a Antônia tomou posse. O que aconteceu, Antônia? Conta para a gente. Foi imediato. Caí em prantos como uma criança que chora por sua mãe. Meu coração se exultou de alegria. Tomei posse dessa graça. Fiquei muito feliz por Jesus me amar. Olha só que grande graça. E ela diz, me inscrevi no canal, não perco um só dia as lives, fiz o cerco de Jericó e só tenho recebido grandes graças. A propósito, minha irmã está grávida e vai dar à luz um guerreiro do exército de São Miguel e eu vou ser a madrinha. Sabe qual é o nome do guerreirinho que vai nascer? É claro, o nome dele não podia ser outro, é Miguel. E ela fala, estou rezando e peço ao exército de São Miguel que rezem por minha vocação. A nossa irmã Antônia vai pedindo a graça que ela quer ser toda de Jesus. Olha o que Deus fez. Deus mostrou para essa nossa guerreira e ela já foi recebendo as graças da conversão da sua família, porque ela tomou posse das graças que vêm desse quadro de Jesus misericordioso. Então hoje você tem essa tarefa de rezar diante desse quadro, de proclamar a vitória de Cristo na sua vida, na vida dos seus. Proclama essa vitória. Deus está querendo derramar muitas graças por meio desse quadro. Então, corre lá no nosso Instagram. A gente tem esse quadro para você comentar lá no Instagram, rezar com essa mensagem linda e proclamar a misericórdia do Senhor. Eu já te agradeço imensamente por fazer parte desse exército, mas não deixe essa mensagem parar aqui. Compartilha para muitas pessoas, porque compartilhando você leva essa graça do exército de São Miguel, essa graça do quadro de Jesus misericordioso, dessa imagem milagrosa, para muitas pessoas. Compartilha esse vídeo, seja um anjo, porque um anjo é aquele que dá boas novas, dá notícias felizes, e você vai dar a melhor das notícias, vai dizer, olha, Jesus salva e Ele quer te mostrar um meio de alcançar graças extraordinárias de intimidade com Ele próprio, de salvação e graças na sua vida, por meio dessa devoção à Divina Misericórdia, por meio desse quadro tão especial. Eu te desejo que a sua vida seja transformada hoje pela misericórdia divina e eu peço, Senhor Jesus, que esse guerreiro e guerreira que assiste esse vídeo receba a graça que mais necessita. E eu peço, sobretudo, para aquele que compartilhar esse vídeo, Senhor Jesus, dê 100 vezes mais aqui na terra de bênçãos e graças, para que cada vez mais cada um desses guerreiros e guerreiras seja abençoado pelo teu infinito e insondável amor. Amém. Amanhã a gente tem encontro marcado aqui no nosso canal, isso do YouTube, para mais um vídeo falando do poder de Jesus e da sua salvação. Hoje a gente se encontra, que horas? Isso, meio-dia, no nosso Santo Rosário, do nosso Exército de São Miguel, reabastecendo as forças. E à noite, terço do combate. Quem como Deus? Ninguém. Não se esquece, o livro da Quaresma está aqui, a gente já está divulgando. Você, com esses exercícios espirituais, vai transformar a sua vida. Vai vencer todas as batalhas em 2021 com essa arma poderosa. Então não deixa de conhecer esse livro tão abençoado. E a gente se encontra nas lives. Deus abençoe, fique com Deus!